social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime cada ente federativo, abrangindo todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observar os critérios e os parâmetros da natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Ou seja, nós temos a instituição do regime de previdência complementar e essa adequação. Sabemos que o município de Itapajé, desde o ano de 93, só possui apenas uma. Isso daqui é para justamente unificar que existem alguns municípios e estados que chamam mais de uma, então por isso que a União fez para unificar. Continua. Deverão ocorrer no prazo máximo de 2 anos da data da entrada em vigor dessa emenda constitucional. A data da emenda constitucional foi promulgada no dia 13 de novembro de 2019. Ou seja, a obrigatoriedade que o município tem para fazer é a instituição da previdência complementar. Só isso. Ela não tem nada de modificar os seus planos, ela não tem nada de modificar os seus planos de custeio. A obrigatoriedade é essa. O prazo a qual se referiu aqui o doutor Samuel na sua fala é somente esses 2 pontos. Então, não tem nenhum outro ponto que possa ser levantado a ser discutido para que possa correr esse projeto sem discussão. Porque a gente pegar um projeto que tem mais de 30 páginas e apenas não ocorrer nenhuma discussão ou aprovar de forma rápida, certamente a gente está aprovando alguma coisa que pode prejudicar o servidor. Por isso que este ponto nós estamos aqui esclarecendo. A pressa é da instituição do regime de previdência complementar, que, inclusive, a Zeuda ela trouxe para a gente na quarta, eu analisei, ela esteve em reunião com a prefeita e que, inclusive, foi apresentado a ela. Então, a pressa maior é só do regime de previdência complementar. Então, é só isso. Então, a pressa maior é pelo esse regime de previdência complementar. Os outros, nós podemos discutir de uma forma mais calma. Quando eu sugeri ao doutor Samuel para poder retirar esse projeto e a gente conversar de uma maneira mais calma, é porque esse projeto ele não tem nada a ver. Ele trouxe para a gente discutir, mas a gente ficou ainda no começo, nós não discutimos ele todo. Então, o ponto maior que nós sempre falamos é a questão realmente técnica da sobrevivência da CAPESE. Até o vereador aqui perguntou aqui para a Zeuda sobre a questão da alíquota suplementar que está hoje, que tem hoje, ela foi instituída justamente para poder amortizar o déficit atuarial. O déficit atuarial, só mesmo para que todos possam ter conhecimento, nós temos um déficit atuarial de aproximadamente 100 milhões de reais. Ou seja, não é R$1, R$2, não é 100 milhões. Nós temos um plano atuarial, um estudo atuarial. Eu gostaria até de perguntar aqui para o nosso querido presidente se, por acaso, esse projeto ele veio com algum estudo atuarial em anexo. Eu acredito que não veio. Mas, se ele não tiver vindo, é mais uma ilegalidade que esse projeto pode ter. Por quê? Porque nós estamos falando de contribuições de alíquotas que estão sendo modificadas. Ora, se o município hoje ele contribui com 28,16, nós vemos que a CAPESE hoje ela aperta, se espreme para poder fazer o pagamento. E quanto mais, baixar essa alíquota para 14%. Então, lhe pergunto, com 14%, se nós formos fazer com uma somatória, vai entrar aproximadamente na CAPESE 700 mil. Estou fazendo um chute por alto. E a folha da CAPESE vai dar 1 milhão. Como é que vai se sustentar? Como nós vamos conseguir sustentar esse plano? Um outro ponto também, aqui que foi discutido, é essa questão da CRP. Fala-se que, se não aprovar isso até ontem, vai ter a questão da CRP, não vai poder ser tirada a CRP. Sabemos que o município, isso é um dado público, todos os vereadores podem pesquisar, todo o pessoal do povo pode pesquisar, que o município de Itapajé teve a sua CRP apenas até o ano de 2014. 2014 para cá, infelizmente, não se tem. Entretanto, tem uma ação judicial, que, inclusive, o município de Itapajé ele saiu vitorioso, que é
o processo número 080-7948-74.2018, que está lá, que, na realidade, esse processo subiu para o STJ, no qual o município ele ganhou, e que, inclusive, todos os doutores que aqui estão presentes do município, e, inclusive, a Procuradora-Geral, que não está aqui, eles estão acompanhando esse processo. O município ele ganhou para poder ter direito à CRP. Então, é por isso que aqui o que nós falamos é que não é questão de CRP, é questão realmente de direito. Vocês votarem um projeto do jeito que aqui está, infelizmente, vocês estarão trazendo coisas ruins para os servidores e coisas ruins também para a CAPESE, porque a CAPESE ela não vai conseguir se sustentar. Infelizmente, diante de todos os pontos que está sendo alterado, não vai poder sustentar. Temos o exemplo aqui de Tejuçuoca. Tejuçuoca aqui, eles fizeram apenas a alíquota e também a questão dos direitos temporários, das incapacidades temporárias, essa alteração. O restante de tudo está tal qual como está antes. Então, muitas vezes você pode falar, não, mas nós vamos fazer de acordo com a emenda constitucional 103/2019. Fizemos um Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza, mas não é vinculativo. Não é vinculativo. Não é obrigatório aqui ser igual à União, não. Pelo artigo 24 da Constituição Federal, lá o município de Picuí mandou esse projeto e lá a Câmara dos Vereadores não aprovaram. E aí o que foi que eles fizeram? Entraram na justiça e ganharam. Está lá a CRP, bonitinho, do município de Picuí. E por que aqui precisa aprovar na Correia? Precisa na correria aprovar esse projeto. Então nós temos várias decisões do STF nesse sentido. O quê? Que não existe nenhuma obrigatoriedade de votar alíquota, não existe nenhuma obrigatoriedade de votar modificações do auxílio-doença, não existe nenhuma obrigatoriedade de votar para que o servidor aposentado possa contribuir, não existe nenhuma obrigatoriedade. Não existe. Isso está na mão de vocês. Por isso que a gente pede com que esse projeto ele possa possa ser devolvido. Ah, mas e a questão dos 2 anos? Eu repito mais uma vez. O ponto dos 2 anos é tão somente em relação à previdência complementar, que é uma coisa completamente diferente, porque lá ele vai colocar os pontos para servidores novos que ganharem acima do teto para que eles possam contribuir. Então, é somente esse ponto que a alíquota complementar ela vai tocar. Que, no caso, o plano de previdência complementar vai tocar. Então, é por isso que vocês não são obrigados. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V da emenda constitucional 103/2019. Certo, você fez. Mas a Câmara Municipal de Itapajé, ela não tem obrigatoriedade de votar o projeto do jeito que está. Se, por acaso, o projeto for rejeitado, o município de Itapajé não pode ser prejudicado porque o município de Itapajé possui assessoria jurídica e se o município de Itapajé não tiver assessoria jurídica competente, eu posso até fazer mesmo de graça para ser instituída a CRP. Porque tem várias decisões nesse sentido. Várias decisões que não deixam com que o município de Tejuçuoca já está com 6 anos, como município de Tejuçuoca, eles possuem CRP lá judicial. Ou seja, não é uma coisa, CRP judicial não é uma coisa de agora, não. Então, é por isso que nós pedimos para que essa Câmara... Tem outros pontos também, infelizmente o horário ele não permite, mas posso falar? Então, doutores, que aqui estão, não é razoável você colocar um ente que contribui hoje com 28 para contribuir novamente com 14, porque ele exclui a alíquota suplementar. Ele exclui, não. E, outro ponto que o Haroldo citou aí. O engraçado é o seguinte, o município de Itapajé, para os contratados, via INSS, paga 22%.
E para servidor ativo, que é o seu patrimônio pelo resto da vida, só vai pagar 14. Hã? É 22, INSS, doutor. O senhor conhece? O senhor conhece? Não, jogando para a plateia, não, doutor. Estou trabalhando com a lei. Eu estou trabalhando com a lei. Isso daí não fala, não fala, não fala, não fala. Esse parágrafo primeiro aí, ele não fala, ele só fala no plano de custeio. Ele não fala, ele não diz. Ele não diz. Ele não diz a lei suplementar. Não diz. Não diz. Oi? Não diz. Não existe, não tem, não diz. Vambora lá. Ó. Vambora lá. Vamos lá. Ó, segundo o que eles dizem é o seguinte. Parágrafo 1º do artigo 13. Vamos lá. O plano de custeio da CAPESE será revisto anualmente, observada a legislação federal pertinente e as normas gerais de atuária, objetivando a manutenção do seu equilíbrio financeiro e atuarial, podendo ser alterado por decreto regulamentador do Poder Executivo, desde que não altere a alíquota dos servidores ativos, aposentados ou pensionistas. Não, doutor. Doutor, aqui não fala a questão de adoção de uma alíquota suplementar. Quando você pega, pronto. O artigo 13, pessoal, para que todos possam ter ideia, o artigo 13, ele é um rol taxativo. Ele não é um rol exemplificativo. Ele lá, de maneira nenhuma, ele fala de alíquota suplementar lá. Se você ver o artigo 13, ele tem aproximadamente 18 incisos, e de nenhuma maneira ele fala de alíquota suplementar. Então, é por isso que eu digo que não tem. Você pode dizer que tem, mas eu digo que não tem. Não tem, não possui. Então, outro ponto também é o quê? É quando ele altera a questão, por que o servidor vai perder? Um exemplo, pensão por morte. Hoje, se o servidor chegar a falecer, ele deixa 100% do seu salário-benefício, levando em consideração a média aritmética, para os seus entes queridos. Com a adoção do jeito que está aqui, olha aqui o tamanho do valor que vai ser prejudicial para o servidor. De 100% da média aritmética, vai para 50% mais 10%, ou seja, 60%, 60%. Ah, lá na União está, lá na Emenda Constitucional está, nós estamos em Itapajé. Então, você diminui para 60% o benefício do professor, um exemplo, o benefício daquele que vai receber a pensão por morte. Esse é só um ponto. O que mais que a gente pode falar aqui? Próximo ponto. Nós vamos falar aqui acerca da aposentadoria voluntária. Hoje, a aposentadoria voluntária lá no INSS, a aposentadoria por idade, você precisa apenas de 15 anos e 65 anos de idade. Aqui, eles querem subir para 25. Para alguém se aposentar por idade, tem que ter obrigatoriamente 25 anos de contribuição. Lá no INSS só é 15. Outro ponto que nós discutimos aqui é a questão da aposentadoria para o professor. Sabemos que o primeiro concurso aqui de Itapajé, que foi válido, teve um concurso em 94 que foi invalidado, mas o que valeu mesmo foi o concurso em 97. Nós temos professores que estão já em vias de se aposentar, próximo ano vão se aposentar, e simplesmente alguns, eles já estão completando os 50 anos, com 25 contribuição, eles vão ter que ficar mais 7 anos para poder se aposentar. Porque você sobe a idade mínima para 57. Então, é por isso, tem outros pontos aqui, que... E também institui a questão de pontos. Um exemplo, uma coisa que não é regulamentada no município,
é a questão da aposentadoria especial, mas ele taca também a questão do trabalho por pontos para os servidores que trabalham. Mas eu vou citar aqui só um rol exemplificativo. Um exemplo, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que trabalham ali com materiais insalubres, com sangue e seringa. Para ter ideia, eles colocaram 80, tem que ter o ponto, na pontuação, 81 pontos. Ou seja, para o servidor poder se aposentar, com a aposentadoria especial, ele vai ter que ter pelo menos 81 pontos. Aí, se você for colocar, esse servidor, muitas vezes, ele tem que ter 60, 61, 62, para ele poder completar a pontuação e se aposentar. E a coisa que eu mais destaco aqui é a alíquota suplementar ser revogada. Essa alíquota suplementar, na época, ela foi instituída para que pudesse ajudar o equilíbrio atuarial, o déficit atuarial. E o que, infelizmente, o município de Itapajé, ele está aumentando cada vez mais essa questão do déficit atuarial. Pode. Doutor, o senhor falou muito aí na certidão, que é judicial. Essa certidão judicial, ela é permanente ou pode cair e ter que estar recorrendo à justiça mais 4 anos? E o senhor falou que, todos nós aqui somos sabedores, que desde 2014 não tem a CRP. De 2014 para cá, me mostre qual foi a obra, qual foi o convênio que o município pôde conveniar com a União. Falta da CRP. Fique bem claro para os servidores, para os itapajéenses. Nós aqui não queremos prejudicar ninguém, mas nós também não podemos prejudicar o município. Desde 2014 que nós não temos um repasse da União aqui, um convênio da União firmado porque não tem a certidão. Aí agora conseguiu, judicialmente, mas pode cair pelo liminar ou ela é permanente? Doutor Hernando, quanto à sua pergunta, é só... Olha, para que o senhor possa ter ideia. Vamos lá. A CRP, ela é feita de maneira administrativa, ela é renovada de 6 meses. Nem a administrativa, ela pode ser eterna, ad eterno, e nem também a judicial. A judicial também ela é 6 meses, e por conta da perduração, quando você consegue uma liminar, por conta da perduração daquele tempo, e também tendo as mesmas justificativas, simplesmente a mesma medida liminar ela é válida para poder renovar até o julgamento do mérito do processo. Ou seja, o processo, se ele passar 5, 10 anos, ele é automaticamente renovado por conta daquela decisão liminar que ela não foi sequer cassada. Então, é por isso, o município de Itapajé, infelizmente, o município de Itapajé, vamos lá, o município de Itapajé, ele não tem liminar. Aí já é realmente da competência da Procuradoria no município, pelo fato de não ter ela até hoje, que passou todo esse tempo sem ter. Mas é justamente um exemplo. Por mais que isso seja aprovado, o que está sendo discutido dentro desse processo é outro ponto totalmente diferente, que não tem nada a ver aqui com esse projeto de lei. Algum vereador tem alguma pergunta para o